Olá, tudo bem? Sou o professor Vicente Arruda e vamos para mais uma aula no canal Aula na Tela. Vamos lá! Na aula de hoje, nós vamos trazer mais um texto para você, para fazermos a leitura e interpretação desses textos. Vamos lá! O texto de hoje é o Going to work in the Monday, in the morning. Vamos para o trabalho, ou vai para o trabalho pela manhã. Então, pessoal, eu vou fazer a leitura do texto duas vezes, tá? Para você ouvir e compreender, acompanhar a leitura dessas palavras, tá? Aqui, e depois nós vamos fazer algumas explicações aqui e dicas de leitura e interpretação textual, tá bom? Vamos ler a primeira vez. Vamos lá. Escutem. Going to work in the morning. My job Vou começar de novo, galerinha, que eu errei, eu vou começar mais uma vez, tá bom? Vamos lá. My job is a long distance from my home, almost 50 miles away. I have to wake up early every morning. As I'm always in a rush, there's never enough time for relaxed breakfast. I excited 6 o'clock a.m. I get into my car and started the long drive. I usually like driving on the highway more than the city. During the morning rush hour, it's not very enjoyable. The heavy traffic is a little bit annoying. So, I always listen to my favorite classical music CDs in the car, Chopin, Mozart, and Bach. That cheers me up a lot. The drive to work takes about 1 hour. Going back home in the evening after work takes even longer, maybe around 70 minutes. Lately, I've been thinking about trying to take the train to work instead of driving. That way, I could still listen to my music with the headphones and even read a novel at the same time. Ok? Então eu vou voltar aqui o slide e vamos ler mais uma vez, tá bom? Eu estou fazendo uma leitura bem devagar para vocês poderem acompanhar junto comigo, ok? Vamos lá. Going to work in the morning. My job is a long distance from my home, almost 5 miles away. I have to wake up early every morning. As I'm always in a rush, there's never enough time for a relaxed breakfast. At exactly 6 a.m., I get into my car and started the long drive. I usually like driving on highway more than in the city. During the morning rush hour, it's not very enjoyable. The heavy traffic is a little bit annoying. So, I always listen to my favorite classical music CDs in the car, Chopin, Mozart, and Bach. That cheers me up a lot. The drive to work takes about 1 hour. Going back home in the evening after work takes even longer, maybe around 70 minutes. Lately, I've been thinking about trying to take the train to work instead of driving. That way, I could still listen to my favorite music. I could still listen to my music with headphones and
even had a novel that same time. Ok? Então, pessoal, aqui, ó, trazendo aqui algumas características desse texto. Indo para o trabalho pela manhã. My job, trabalho, profissão, emprego, tá? My job is a long distance from my home. O meu trabalho é bem distante da minha casa. Almost, quase, 5 miles. Aí aqui uma característica interessante, que nos Estados Unidos, tá? Eles não usam, como nós aqui no Brasil, a unidade quilômetros. Eles usam milhas. Se não me engano, uma milha são 3,5 km ou alguma coisa invertida, tá? Eu vou deixar isso aí para você pesquisar. Quanto é uma milha, tá bom? Você vai pesquisar isso aí. Qual é a relação quilômetro e milha, tá certo? Então aqui ele diz que a distância da casa dele para o trabalho são quase 50 milhas, tá? I have to wake up. O wake up é o verbo acordar, levantar. Eu aconselho a você também a fazer uma pesquisa de verbos regulares e irregulares e você vai procurar também uma lista de verbos preposicionados. O que é isso, professor? São verbos que são seguidos de preposição, como o exemplo aqui do verbo wake up, o verbo levantar ou acordar. Ele está dizendo, eu tenho que acordar cedo, early, cedo. Quando? Every morning, todo dia. I'm always in a rush, estou sempre nas pressas, né? A correria. There's never enough, nunca há tempo suficiente, tá? Para um café da manhã relaxado. At exatamente às 6 da manhã, aqui ó, o horário, indicando aqui o período da manhã, 6 horas, né? Você sabe que nós temos do período da manhã, você vai colocar o AM, período da manhã, e PM, período da tarde e da noite, tá bom? Então se você for indicar ou ver num texto, em um texto as horas, tá certo? Esse AM está indicando que são 6 horas da manhã. Então, exatamente às 6 horas da manhã, tá? Ele entra no carro e começa a sua longa viagem. Ele geralmente, tá? Gosta de dirigir na autoestrada, né? Mais do que dentro da cidade. Então, durante a manhã, né? A correria da manhã, durante mais ou menos 1 hora, né? Ele faz essa viagem para o trabalho e ele diz que não é muito bom nessa viagem por conta do tráfico. Diz que the heavy traffic, o tráfico pesado, é um pouco embaraçoso, um pouco chato, um pouco, né? Ele deixa ele um pouco atordoado, tá? Então aqui continuando, ó, e ele diz que então, eu sempre escuto minhas músicas favoritas, músicas clássicas. E aqui ele cita o nome de 3 compositores clássicos, que é o Chopin, o Mozart e o Bach, tá? São o nome de 3 compositores de música clássica. Aí continuando o texto, ele diz aqui, ó, que ele dirige para o trabalho por cerca de 1 hora, tá? Going back, voltando. Olha aqui outro verbo preposicionado. Go back é o verbo voltar. Voltando para casa à noite, tá? In the evening, à noite, depois de mais um longo dia de trabalho, tá? Aí, talvez, por volta de 70 minutos, tá? 1 hora e 10 aí, ele está de volta para casa. Lately, depois, após, mais tarde, ele pensa em tentar fazer algumas coisas do trabalho, tá? Durante esta viagem, tá certo? Ele procura pensar em fazer algumas coisas do trabalho enquanto ele está dirigindo, ok? Então, no caminho,
ele pode ainda ouvir, tá, as músicas novamente, tá, no fone de ouvido, e ele lê uma história, tá? Um novel aqui é uma história, né, um conto, alguma coisa do tipo, que ele utiliza também ao mesmo tempo, né, durante a viagem que ele faz, ok? Então aqui nesse texto, né, ele falando sobre o seu processo de como é que ele faz para ir ao trabalho, tá bom? Um texto bem simples, então atividadezinha para você fazer a tradução desse texto e também para responder algumas perguntas sobre o texto. Vejam, when does he wake up every morning? Quando ele acorda toda manhã. Aí aqui você tem as 4 opções, marque a opção correta. Segunda questão, how is driving during the morning rush hour? Como ele dirige durante a hora do aperreio, digamos assim, né? Como é que é lá que fala no texto, tá certo? Então você vai entender o texto e escolher a resposta correta para essa pergunta. Mais uma pergunta. Which kind of music CDs does he enjoy listening to in the car? Que tipo de música, né? Que tipo de CD ele gosta de ouvir no carro, tá? Então aqui mais uma vez nós temos as 4 opções, escolha a correta. Mais 2 questões. How long might the evening drive back home take? Quanto tempo ele pode voltar para casa, né? Dirigindo para casa? Quanto tempo? Tá? Então, de acordo com o texto, você vai responder aqui a resposta correta, o item correto. What else does he think he could ever do if he took a trail to work? Então, o que mais ele pensa em que ele poderia fazer, né, se ele pegasse um trem, né? Ele fala lá, se pegasse um trem para o trabalho, o que mais que ele poderia fazer, tá certo? Então aqui nós temos essas 4 opções, o que ele diz no texto lá, né, sobre o que ele poderia fazer se ele, ao invés de fosse de carro, ele fosse de trem. Então veja lá no texto, tá bom? Então é isso, galera. Para entender um texto, a dica é o seguinte: observe as palavras que você conhece. Primeira dica. Segunda dica, observem as palavras conhecidas e as palavras cognatas, que são aquelas palavras que são iguais, semelhantes, parecidos com o português, tá bom? Então é uma dica que eu trago para vocês. Conheçam os verbos, aprendam os verbos. Isso vai te ajudar também a compreender melhor as frases, ok? Então vejam essas 3 dicas para você compreender os textos. Tenha um bom dicionário, ou então você pode baixar um bom aplicativo de dicionário, tá? Para fazer a tradução desses textos, ok? Então é uma forma, uma dica que eu trago para você poder fazer esse tipo de questões que geralmente caem nas provas que você faz na sua escola, ou concurso, ou alguma coisa do tipo, tá bom? Então, um grande abraço, até a próxima aula. Valeu!